Boa E noite, aí? Henrique. E aí, Tudo Breno? bem, Cor? Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite, Breno. Boa noite a todo mundo aí que está acompanhando. Acho que é um momento crucial aí. A gente tem que se mobilizar para isso, depois das declarações recentes, depois de todo o ocorrido. O momento para engajar, para mobilizar é agora. Então, dia Sim. 12 se tornou primordial e por isso a gente está fazendo esse esforço maior aí pelo Livres também, que está mobilizando, né, na manifestação. E vamos Pra embora. quem não sabe, eu e o Corlon, nós somos associados ao Livres e nós dois estamos ajudando aí nas manifestações que vão ter no domingo, dia 12. No caso aqui do Rio de Janeiro, vai ser lá em Copacabana, posto 5, às 10 horas da manhã. Então, assim, já deixo convite para todo mundo que esteja assistindo para ir, participe, é muito importante. Bom, os temas que tinham sido separados aqui antes, né? Primeiro são os acontecimentos dos últimos meses. É, eu deixo aberto para você, para tecer as suas considerações, e a gente vai trocando essa ideia, como foi o desenrolar desse governo, é, o desenrolar também da pandemia. Vai ser impossível a gente dividir uma coisa da outra, é natural. E aí a gente vai tocando para o próximo tema e vai seguindo a live dessa forma, ok? A gente está aqui hoje para analisar um pouco do governo Bolsonaro, entender um pouco de como foi todo esse processo de quase 3 anos de governo e mostrar, né, que o impeachment é claro, é evidente e a gente precisa lutar por isso. A gente precisa ir às ruas e por isso a manifestação do dia 12, para a gente ir às ruas e realmente reivindicar isso, porque a questão popular, o povo na rua é um ponto crucial aí do impeachment. Mas falando especificamente sobre o governo Bolsonaro, né, eu acho que um governo que trouxe uma visão um pouco de outsider, apesar do Bolsonaro ser um cara que estava há mais de 30 anos aí no Congresso, né, que não produzia muito, mas que acho que aproveitou disso para se mobilizar por essa pauta outsider, que foi muito. Eu acho que teve muito engajamento, teve muita força em 2018, e aí entra, ganha com uma força, eu acho, com espaço para fazer reformas, para produzir, para aprovar agendas até, de certa forma, impopulares, né? Tinha esse respaldo e as pessoas tinham a expectativa de transformar e trazer pautas que no primeiro momento poderiam ser impopulares, mas um governo que prometeu muito e fez pouco. Um governo que não deixou de lado a pauta da corrupção, um governo que na pandemia ficou mais evidente, não tem uma gestão bem orquestrada, não tem um gerenciamento, um planejamento a longo prazo do que deve fazer ou não. Então, acho que tem pontos específicos de ministros que fazem um trabalho que você consegue apontar resultados, mas, no modo geral, no governo, você não encontra isso. E, para além de um governo ineficiente e pouco organizado, é um governo que comete crimes de responsabilidade, que são evidentes. E crimes, seja em relação à interferência da Polícia Federal, seja no controle da pandemia, né, de não de recusar vacinas, de realmente promover uma política, de certa forma, aquela política de imunização de rebanho, né? Então, assim, eu acho que é um governo que. E aí, dia 7 acho que foi a gota d'água para mim, assim, tem que ir às ruas, porque manifestações do presidente golpistas, manifestações claramente de fechar o Congresso Nacional, de não cumprir mais as ordens do STF, enfim. Acho que é uma soma de É, fatores, né? eu sigo muito na sua linha. Eu acho que o que esse governo se provou ao longo dos últimos anos, acima de tudo, foi ser uma fraude, né? Aí o Bolsonaro se elege muito na onda da Lava Jato. Ele vem com um discurso que causa uma certa esperança. Eu acho que todo mundo ali em 2018 já estava cansado, muito cansado do PT. A Lava Jato trouxe um desgaste enorme também, mostrou como Brasília funcionava de fato, né? Isso chocou muita gente, porque ninguém tinha ideia de como o sistema operava por dentro ali nos governos do PT. Então, havia uma esperança, né, legítima de que essa renovação traria novos ares para a política brasileira. O Bolsonaro realmente ele entra parecendo um outsider. Ele, na verdade, eu acho que ele se vende como um outsider, mesmo não sendo. Ele nunca foi,
mas da forma como ele construiu aquele discurso, como ele construiu a narrativa dele, ele soube trazer esperança para as pessoas. É óbvio que tiveram outros episódios que ajudaram a eleição dele, a facada não dá para deixar de pontuar aqui, né? Mas ele, assim, ele veio nessa onda de trazer esperança. E a partir do momento em que ele assume, o que a gente vê já no primeiro ano de mandato é essas esperanças sendo jogadas de lado. Assim, ele viu que ou ele viu que Brasília não era aquilo que ele imaginava, ou ele achou que ele faria muito mais com muito menos, ou simplesmente por ser incompetente e não ter habilidade política de tocar a pauta dele, ele começou aí deixando de lado tudo aquilo que não era assim de interesse à sobrevivência política dele. Acho que o mais notório foi a queimação que aconteceu com o Sérgio Moro. Eu acho que foi um equívoco o Sérgio Moro ter entrado no governo, mas uma vez que ele entrou no governo, ele trouxe muita esperança de que haveria um combate sério do governo federal à corrupção. E ele foi literalmente dilacerado pela máquina até o pedido dele para sair do Ministério da Justiça em abril do ano passado. E já sai, o governo Bolsonaro já sai numa situação econômica ruim, né? O PT tinha deixado um legado bem ruim. O Temer até segurou um pouco, mas não tinha muito o que fazer. Ele faltava 2 anos, ele estava com o Congresso velho. E o Bolsonaro vira, na outra vertente dele, ele fala, não, a gente vai recuperar a economia. O Paulo Guedes veio com uma baita assim, esperança no plano econômico de que medidas para mudar o cenário econômico brasileiro iriam sair do papel. O governo já sofre ali para aprovar uma reforma da Previdência que, ao meu ver, já estava aprovada, né? O Temer já tinha deixado ela no gol, mas, assim, sofreu dessa forma, continuou tropeçando uma vez atrás da outra, não estava se achando ali na articulação. E aí veio a pandemia, porque o momento que ele tinha para fazer a margem econômica dele e tentar viabilizar uma gestão da pandemia, mas assim, que não estourasse as contas públicas brasileiras, era no ano anterior, e ele não fez nada. Então a gente já chega num cenário ruim. Quando vem uma crise real, a gente piora muito, né? A gestão da pandemia também foi caótica, para não dizer inexistente. Eu acho que eu consigo discordar de absolutamente todas as decisões que o governo federal tomou. Foram escolhas infelizes. Resistiu de forma desnecessária em pautas assim que não faziam o menor sentido dele resistir. Politizou coisas tipo vacina, sabe? Por que você vai politizar vacina? A gente está discutindo aqui para atravessar essa fase o mais rápido possível. Então, assim, foram uma série de erros que conduziram esse governo ao cenário que hoje ele se encontra, né? E ao longo desse tempo, conforme o governo Bolsonaro ia cometendo erros, pelo menos na minha visão, ele foi tendo que ceder cada vez mais ao Congresso e dar muito espaço ao Centrão, que é mais ou menos o que a gente teve aqui no Rio de Janeiro com o Crivella. O Crivella fez exatamente isso. Ele não sabia gerir a cidade, ele não sabia articular uma base e fez um trabalho extremamente infeliz para tentar conter, né, ou segurar a sobrevivência dele. E ele começou, perdoe o termo, a abrir as pernas. Ele foi abrindo as pernas aí para a Câmara e o Bolsonaro não fez diferente no Congresso Nacional. Então hoje a gente tem um governo que está assim, aliado ou cooptado, ao meu ver, ele é aliado do Centrão, ele não é mais um governo cooptado, não dá nem para falar nisso, até porque o Bolsonaro lá atrás, ele sempre foi um cara do Centrão, ele sempre transitou por esses partidos aí esquisitos, sempre concorreu por partidos bem estranhos, né? E a gente se depara com justamente o que você tinha comentado agora há pouco, que é o 7 de setembro, foi, ao meu ver, lamentável, né? Assim, para evitar palavras mais fortes. Tem pautas assim que trazem preocupação. Acho que
muita gente está preocupada com o ativismo político, o ativismo judiciário, que foi feito nos últimos anos. Mas, assim, de vez de você trazer soluções na posição de um chefe de executivo, de você mostrar que está acima disso e propor melhoras ao nosso sistema democrático, o Bolsonaro ele partiu para antagonizar, desprezar, né? Ele despreza as instituições e antagonizar. Então, assim, ele não quer uma reforma. A reforma não é conveniente para ele. Até porque tudo de errado que aconteceu nos últimos anos ali no STF foi, de certa forma, com o apoio dele. Até o ministro do STF era dele. E hoje ele joga o nós contra eles nas instituições, que é muito grave. Né? Não sei se é a sua opinião aí, mas se você quiser ter algum tipo de comentário, fica à Não, vontade. perfeito, Breno. Acho que tem duas questões fundamentais para a gente entender o bolsonarismo e até para compreender um pouco de como o governo atua. Acho que o Bolsonaro, no geral, ele sempre teve um desprezo muito grande à democracia. E você vê isso em todos os discursos, em todas as falas dele. Então, é um cara que, na época do impeachment da Dilma, vota e homenageia o Ustra, que foi um ditador, que foi um militar que desprezava a democracia, que é lamentável. E é um cara que nunca teve esse respeito, né, às instituições, aos três poderes, a como funciona uma democracia. Então, acho que isso ele levou por todo o governo dele, e isso está mais evidente agora, que ele está em situação de desespero, mas é algo que eu acho que sempre esteve aí pautado, e eu acho que é um pouco do que rege aí o governo. Eu acho que um outro ponto é a questão da proteção à família, né, e um pouco do patrimonialismo que ele vê. Né? O objetivo dele é resguardar a família, porque a família é um retrato dele. Então ele precisa se proteger, ele precisa proteger os filhos e as pessoas segregadas relacionadas à família, porque se alguma das pessoas do meio dele, dos familiares, se derem mal, ele vai se dar mal também. Então, assim, ele precisa estar protegendo a família e isso está acima de tudo. Então, quando ele fala da família acima de tudo, é por isso, é a família dele. Então, não importa a questão de um plano de governo, não importa uma pauta anticorrupção, isso não importa. Se a família está em jogo, é isso, ele vai levar a partir disso, ele vai governar a partir disso. Então, acho que esses são dois pontos fundamentais. Ele não tem também uma visão tão clara do que é o público, que é o privado. Então, ele pensa que ele pode fazer o que ele quer, porque ele é o presidente, e isso influencia na questão privada e na questão pública também. Então, eu fiz até um vídeo recente falando sobre essa questão do patrimonialismo, porque você vê em causas assim pequenas, né? Então, ele quer colocar a filha no colégio militar. E aí a filha, em vez de passar no processo seletivo, ele pediu para a filha entrar sem processo. Então, assim, são pequenas causas, são pequenos pontos que você vê que ele não tem uma separação tão clara. E aí falta profissionalismo, falta essa postura de presidente, de governo, porque não tem esse respeito à democracia, não tem esse respeito ao público, ao que é privado. Então, assim, são uma série de atuações que vão contra a democracia e ao que a gente espera de um Estado democrático de direito, de um governante, de um governo que respeite a Constituição de 88. Então, assim, são uma série de situações que agora estão, eu acho que se maximizaram porque é uma situação de total crise, né? Um governo que não tinha um plano de governo tão claro e aí enfrenta uma pandemia, um desastre mundial que ele precisa tomar atitudes bem organizadas e não tem um plano para isso. E aí a situação vira o que virou e aí precisa radicalizar. E aí o que acontece é o que a gente viu no dia 7. Eu também acho que ele radicalizar é ato de desespero. Toda vez que ele está fraco de algum ponto, eu preciso desviar o foco da atenção. Então ele vai e ele radicaliza em cima de uma outra história completamente diversa. Ele vai migrando de cortina de fumaça atrás de cortina de fumaça. E também concordo essa questão da família dele, do clã Bolsonaro. Muitos dos movimentos que foram feitos ao longo dos últimos meses foram claramente para salvar ou melhorar a situação dos filhos perante o Poder Judiciário. Né? O caso que começou com as rachadinhas lá do Flávio Bolsonaro, que até terminou com Queiroz, diga-se de passagem, o Queiroz que estava nas manifestações de ontem foi tietado, sabe?
essas pessoas estavam defendendo a Lava Jato até outro dia desses. E hoje estão tietando o cara que fazia rachadinha com a família Bolsonaro. Sabe? Umas coisas assim horrorosas. E o discurso dele é, é muito bonito até o momento que ele tenta colocar em prática. Porque não é interesse que ele coloque em prática, ele tem uma série de problemas ali da família dele para resolver, e ele fica nessa. É, eu acho até que, assim, certas coisas soam como hipocrisia, ele virar e falar de combate à corrupção hoje ainda, sabe? A indicação de ministros da STF que ele fez, sabe, que está vindo aí, que ainda não foi aprovado, é de gente, assim, falando abertamente que iria matar a Lava Jato, sabe? Não é um combate à corrupção. E, na verdade, ele teve um dedo ali dentro da STF para poder forçar o fim da Lava Jato. Porque não era de interesse dele esse tipo de coisa. Ia mexer com os aliados dele, ia terminar mexendo também com a própria família. E aí, quando ele mexe com a família, ele sobe o tom e começa a ter esse aspecto mais bélico do bolsonarismo. Exato. Outro ponto legal que você comentou, e eu não tinha lembrado aqui de falar, é que ele nunca teve, de fato, um apreço pela democracia. O Bolsonaro sempre foi um cara que gritava muito alto. E ele ganhou uma legião de fãs aí, gritando alto e nunca propondo nada de concreto. Até havia uma esperança de que iria acontecer com ele, quando assumisse a presidência da República, o que aconteceu com o Lula. Porque o Lula também era uma pessoa com uma retórica muito bélica. Mas a partir do momento em que ele assumiu a presidência da República, ele, ele vendeu a versão dele, o Lula Light, como ficou conhecido lá em 2002, né? Só que o Bolsonaro meio que viu que isso aí não precisava muito, não. Ele pode falar o que ele quiser, ele está pregando para convertido. E acho assim, isso trágico, porque piora muito a qualidade do nosso debate no dia a dia. Fica muito difícil de assim, argumentar certos pontos. A política virou um fla-flu, não é mais um embate de ideias. Isso é horrível, assim, a termos de Brasil, a termos de instituições. Porque você não consegue discutir uma reforma ou qualquer outra medida sem que isso seja politizado. E a partir do momento que isso é politizado, nenhum lado está disposto a ceder. Um fala que é azul, o outro fala que é verde, e fica por isso mesmo, sabe? Perde todo mundo no final. Sim. Não há É. uma melhoria, uma busca por soluções, né? Nesse ponto, Breno, acho que uma questão acho que é interessante até a gente refletir. Sim, eu acho que grande parte de quem apoia o Bolsonaro hoje não tem uma posição racional, uma posição assim, olha, eu não concordo com isso. Não. Eu acho que é uma questão muito mais passional, de pertencimento. Então, assim, eu pertenço a esse grupo e vou apoiá-lo até o fim. Então, eu acho que é importante apresentar alternativas para essas pessoas, para tentar fugir desse cenário de polarização. Eu acho que muitas vezes essa questão dessa luta por um pertencimento é por se enxergar ali sem saída, sem solução. Se eu não apoio o Bolsonaro, eu sou petista. É o lado que eu odeio, que é o lado que eu rejeito. Então, assim, a gente apresentar soluções, a gente apresentar saídas, alternativas mais, que eu digo centristas muito aqui, né? Posições mais razoáveis, mais equilibradas, é possível, assim. Então, acho que é um discurso que a gente precisa pregar muito para a gente tentar convencer as pessoas de que, olha, não precisa estar nesse fla-flu, não precisa estar nessa polarização. A gente pode conversar, a gente pode encontrar ali pontos em comum. Eu acho que isso é importante da gente tentar frisar, até pensando aí nas manifestações do dia 12, de estar junto com pessoas que discordam, pessoas que têm visões de país diferentes, mas que prezam pela democracia, que querem um governo sério, um governo que respeite a Constituição. E aí, a partir disso, depois disso, quando a gente tiver um governo assim, aí a gente conversa. Aí a gente vai para a questão eleitoral, aí são outros 500. Mas acho que isso é um ponto importantíssimo para a gente falar, olha, beleza, talvez não seja ali. Se você está ali por um pertencimento, por um amor, talvez a uma causa mais conservadora, a questões de costume, mas existem outros líderes, existem outros grupos. E aí a gente começar, mas assim, e é isso, sempre frisando o campo democrático, que eu acho que é um ponto crucial e que eu acho que
ali onde o Bolsonaro extrapolou total e no dia 7 ficou mais evidente. Assim. Ele está descumprindo a Constituição, ele está querendo romper com a democracia. Vamos lutar pela democracia? Vamos às ruas por isso? Eu acho que isso é um ponto crucial e depois a gente conversa sobre o resto. Sim, concordo, né? Essa ausência de debate público é trágica. Acho mesmo que o Bolsonaro ele tem uma, assim, ele tem lá no fundo o desprezo pela democracia. Às vezes ele mostra mais, às vezes ele mostra menos. Se alguém sobe o tom contra ele, ele vê que não dá para ir muito longe, ele vai até o ponto que dá para ir, não vai nem um pouco mais, mas está sempre ali permeando o desprezo à democracia e o desprezo às regras do jogo. Assim, é trágico, lamentável que o presidente da República se preste a fazer isso, perde todo mundo, perde ele, porque ele tem muito poder, e se ele não tivesse criado esse cenário que ele criou, provavelmente ele teria emplacado uma série de políticas e pautas que são de interesse dele e dos eleitores dele. Então, assim, ninguém ganha com isso, e a partir do momento em que você intensifica esse antagonismo, essa polarização, você acaba inviabilizando qualquer debate público. A nível de Congresso, isso é, assim, trágico, né? Realmente trágico. E aproveitando, então, né, chegamos, assim, lançamos o histórico, falamos um pouco sobre o que aconteceu ontem, né, e temos agora o que acontecerá pela frente, né? Dia 12 está aí. Eu e o Corman, repetindo aqui para quem não estava, somos filiados ao Livres. Nós dois estamos ajudando na organização dos eventos que vão ter no dia 12. No caso, no evento aqui da cidade do Rio de Janeiro, em Copacabana. Então, compareçam dia 12, 10 horas da manhã, no posto 5, lá em Copacabana. Vamos estar todo mundo junto, pedindo impeachment. E eu queria aproveitar, então, o gancho para te perguntar, Corma, o que você espera para o dia 12? O que você acha importante para o dia 12? Como é que a gente pode fazer para chamar o máximo de gente possível para ir na rua e se opor a esse governo? Que, diga-se de passagem, está com a popularidade bem baixa, está caindo muito, e nesse ritmo aí, vendo o que a gente viu já nesse feriado de 7 de setembro, provavelmente vai cair muito mais. Sim, eu acho que, como eu disse antes, esse evento dia 12 é crucial. Assim, a gente tem uma manifestação agora do dia 7 de apoio ao governo, que foi grande, a gente não pode menosprezar, é um grupo grande. E para mostrar, até a Lívia comentou aqui, para mostrar um pouco da força desse apoio à democracia, de pessoas que confiam na Constituição, que apoiam a democracia, que querem um governo que respeite o Estado Democrático de Direito, a gente precisa ser maior no dia 12. E aí, como o João falou aí, um pouco mais acima, ir, independente das diferenças, ir junto, ir com a camisa branca, né, um ponto interessante que foi sugerido hoje, e com a camisa branca, sem questões de partidos, de movimentos, é uma camisa branca pela paz, pela harmonia, pela democracia, e junto todo mundo, grupos diferentes, partidos diferentes, eu vejo aí lideranças da esquerda, da direita, confirmando presença, e é um momento crucial, porque a partir do momento que o Bolsonaro e o governo, no geral, convoca manifestações no dia 7, com uma narrativa, de certa forma, golpista, de falar que não vai cumprir com decisões do STF, com narrativa de que não vai aceitar mais imposições dos outros poderes, a gente precisa dar uma resposta. E aí, como eu disse anteriormente, a resposta está nas ruas. A gente precisa mostrar apoio, a gente precisa mostrar força em relação à democracia, em relação à Constituição. E aí eu acho que é interessante isso, né? Um momento ali de paz com a camisa branca. Olha, estamos unidos pelo fora Bolsonaro, pelo impeachment, e depois a gente conversa. Eu acho que agora é o ponto principal. Chegamos nesse consenso aí, né? Hoje, com as coisas se aflorando aí, mais movimentos mostrando apoio. E essa é a linha, tem que ser isso de forma mais simples e rasa possível para que não haja divergências e para que ninguém discute e fale, desse jeito eu não vou, daquele jeito. Não,
é pela democracia, de camisa branca, mensagem simples, direta, pelo impeachment do Bolsonaro. E depois a gente vê. Dia 12 temos uma pauta só, o impeachment do Bolsonaro. Eu entendo até que o Lira fez uma declaração hoje falando que, desconversando a questão do impeachment, mas eu duvido muito que ele vai continuar com esse tipo de declaração se a gente conseguir engajar muita gente, se a gente mostrar força e mostrar que esse governo já deu. Não dá para continuar com esse governo que está aí, né? Então, assim, todo mundo de branco mesmo. Essa está sendo a linha seguida pela organização do evento. É, a ideia é de união mesmo, é muito importante. Não é pautas além do impeachment, é o impeachment só. E eu estou muito otimista quanto a isso. Eu fiquei, assim, eu não sei o que esperar do dia 12, até porque as últimas grandes manifestações que tiveram contra um governo foram pré-pandemia, então já tem muito tempo que as pessoas não saem em massa às ruas. Acho que até tiveram algumas manifestações menores no início do ano, mas ainda estava todo mundo preocupado com a questão da vacinação, né? Todo mundo tem família, nem todo mundo foi vacinado ainda, mas a partir do momento em que toda a população adulta já está vacinada, que as pessoas já veem que a pandemia aparenta que vai deixar de existir ou está arrefecendo, e lá ao longo dos próximos meses a gente vai conseguir superar essa etapa, finalmente, né? Então, gera uma sensação maior de segurança para que as pessoas possam sair na rua, se manifestar pacificamente. A ideia do dia 12 é uma manifestação pacífica, não é para ter gente quebrando tudo, não é para ter gente causando confusão, xingando. Vamos manter um clima alto astral. Se tiver alguém falando, revoltado, algum apoiador do Bolsonaro lá metido no meio da multidão, a ideia mesmo é mostrar que a gente é maior do que isso. No máximo fazer uma gracinha, que a pessoa não vai gostar tanto, mas o humor ainda é algo muito mais tranquilo de fazer do que partir para uma retórica odiosa ou partir para a violência, que é o que o outro lado tanto quer, né? Os seguidores do presidente parecem focados ao longo dos últimos meses e anos, para não falar, em tentar antagonizar e tornar o debate mais hostil e mais violento. Então, a ideia é não cair nessa provocação e poder ir lá, juntar o máximo de gente em Copacabana e pedir o fora Bolsonaro, pedir a abertura do processo de impeachment. Eu sinto que essas manifestações do dia 12 podem ser simbólicas, porque por ser um ato que inicialmente estava sendo organizado por grupos de centro, centro-direita, mais movimentos liberais, pode ser que agora, se tornando aí um movimento com apoio de pessoas mais à esquerda, de uma posição ali desse tipo, pode ser de fato uma manifestação da frente ampla, de uma frente Sim. ampla de pessoas que discordam, de pessoas ali que têm visões de país diferentes, mas que podem seguir em conjunto na defesa da democracia, na defesa do impeachment. Então, realmente tem esse potencial gigantesco de se tornarem um símbolo aí da frente ampla pelo impeachment e tem um potencial de transformar a realidade. Eu acredito muito nisso, por ter essa questão de grupos diferentes ali que antes não estavam juntos em manifestações, que estavam com divergências em relação a participarem ou não, né, de manifestações em conjunto, que possam ali estar juntos gritando pela democracia, por uma causa comum. Acho que isso é interessante. Um outro ponto que eu queria comentar, que eu acho que seria interessante, é essa questão do que o Bolsonaro... Muita gente fala, né? O Bolsonaro só fala. É só um discurso. Mas, assim, a gente vai esperar ele agir? A gente vai esperar ele fechar o Congresso? A gente vai esperar tanque na rua para se manifestar e falar, não, vamos defender a democracia? Então, assim, apesar de que um discurso só do presidente já tem uma... Né, a gente já pode falar de quebra de decoro, a gente pode falar de crime de responsabilidade, dependendo do que ele for falar. Assim, o discurso já
já movimenta, né? Já influencia ali a questão política. E um ponto interessante é que esse tipo de articulação que o Bolsonaro faz hoje é algo repetido por muitos líderes, né? Desse nacional populismo que a gente diz, né? Desses grupos populistas de uma direita, militarizados, que tentam destruir por dentro a democracia. E tem um livro interessante, Como as Democracias Morrem, dois cientistas políticos de Harvard, que falam muito disso. Então, é uma narrativa e é uma articulação muito comum e que a gente já viu o resultado. A gente viu lá com o Trump nos Estados Unidos, que entraram durante as eleições, queriam destruir tudo, queriam matar congressistas. A gente viu isso na Nicarágua, a gente viu isso na Hungria. Então, assim, tem um modo, tem uma narrativa e tem uma organização por trás ali do que eles estão fazendo, e a gente precisa ir às ruas para evitar isso. Sim, ele usa essa narrativa mesmo para testar as instituições. Ele quer saber até onde ele pode ir, tentar ver se o discurso angariaria apoio, e aos poucos ele vai criando esse clima favorável para ele tomar medidas mais autoritárias. Então, assim, ok que é um discurso que, por enquanto, aparenta estar só na fala, mas não é algo a ser subestimado. Na verdade, ele ainda é o presidente da República. Ele é uma figura com muito poder. Ele é o chefe das Forças Armadas. Então, se a gente começa a dar espaço a esse tipo de coisa, ele eventualmente vai começar a avançar mais, porque ele vê que ele tem espaço para avançar, né? Bom, vamos aproveitar aqui, né, responder umas perguntas. O que você acha? Bom, Claro. deixa eu puxar aqui. Puxa Se algumas. você achar alguma pergunta interessante aqui, deixa eu ver aqui. Um ponto que eu queria comentar, que Área. é pertinente, até tinha comentado hoje lá com algumas pessoas, que assim, hoje em dia, se você vê pesquisas em relação aí às pessoas que ainda apoiam o bolsonarismo, que é o maior inimigo a ser perseguido não é a esquerda, não é um pouco da imprensa que eles falavam. A maior parte acha que o maior inimigo é o STF, é o Poder Judiciário. Por quê? Porque o Poder Legislativo não tem mais o controle, não consegue mais evitar que Bolsonaro haja de tal forma, não consegue mais. A imprensa consegue pautar, mas não tanto. O executivo está tomado pelo Bolsonaro, ele faz o que ele quer. Então, assim, quem hoje em dia é o freio necessário para que a democracia ainda esteja ativa é o Poder Judiciário. Então, eles querem acabar com o Poder Judiciário, eles querem fechar o STF, é a maior crítica. Então, assim, o STF, apesar de, acho que sempre atua de uma forma contra-majoritária, né, de certa forma impopular, sempre sofre críticas, mas hoje em dia tem esse papel de resguardar a democracia. É importante a gente ver essa perspectiva, né? De que tem esse lado golpista, um lado antidemocrático muito forte, não só no Bolsonaro, mas nos seus apoiadores, na forma como eles veem a política hoje. E assim, me preocupa muito a falta de ação do nosso Congresso, que denota a falta de independência. Infelizmente, o Congresso ainda é a casa que representa melhor todos os brasileiros. Todo mundo, bem ou mal, escolheu uns 5, 7 candidatos a presidente e no segundo turno teve que optar por um ou outro. No Congresso, não. No Congresso, você votou no seu congressista ou no partido do seu congressista. Isso faz muita diferença em termos de representatividade. E hoje, logo nesse episódio em que o chefe do executivo, que tem até mais votos em termos numéricos, mas, ao meu ver, não é mais representativo do que o Congresso Nacional, e o presidente começa a partir para essa retórica de que as instituições não são do interesse dele, era para o Congresso ir partir para cima, falar, nem pensar. Era para os nossos congressistas mostrarem que eles são muito fortes, sabe? Aquela casa tem muito poder. Não à toa tem o poder de tirar o presidente da República, está pegando impeachment, e fazer impeachment de ministro do STF. Tem o poder do Congresso Nacional é muito grande, justamente para refletir a representatividade deles. Só que hoje o Congresso Nacional se encontra cooptado, né? O que é mais
mas um episódio trágico e mais um sinal muito preocupante de que as nossas instituições, ao meu ver, não estão funcionando como deveriam. Até o ponto aqui, até que o João pergunta, né, sobre o Lira. O que falta, né, para ele parar de defender o indefensável e abrir o processo de impeachment? Tem um erro grande que eu vejo nesse processo decisório do impeachment, que no final das contas fica na mão de uma pessoa. O Congresso todo pode estar apoiando o impeachment, mas se o Lira não quiser abrir o processo, não abre e é isso. Então, assim, ó, acho uma falha nisso. Por que não fazer, talvez, uma maioria simples, não sei, para abertura? E aí depois a gente vê a votação. Mas é um erro grande, porque hoje em dia o Lira é o melhor governo para ele possível, porque ele manda hoje em dia no Brasil. Ele tem Sim, bilhões em emendas, ele define o que vai ser pautado ou não no Congresso, e a base bolsonarista vai ter que aprovar. Então ele define hoje os rumos, ele aprova o que ele quiser. E muitas vezes pautas poderiam ser impopulares. E nessas circunstâncias, para ele é melhor ficar ali, sem o impeachment, sem abrir o processo. Porque se abre também tem chance do pessoal apoiar. Hoje, diante da ele tem o impopularidade do executivo Bolsonaro. na mão. E quanto mais fraco o executivo, melhor para ele, porque ele tem mais poder de barganha. Isso é um problema mesmo, sabe? É, Sim, eu, existem alguns mecanismos no parlamento, por exemplo, a abertura de CPI. sim, CPI você abre com um terço das assinaturas dos parlamentares da casa. É um direito da minoria. O impeachment não. O impeachment você só abre se o presidente da casa, assim, tiver afim. Se ele não tiver afim e o executivo cooptou o presidente da casa, é isso mesmo. sim, Isso é uma falha, né? Preocupa. E uma outra sim, provocação que eu acho que cabe soltar aqui é que muita gente levanta que o processo de impeachment tem que ser quase assim, para abrir, o presidente já tem que estar condenado, literalmente. É, é um processo, né? As pessoas se esquecem disso. Isso a denúncia vai ser avaliada. Ela não precisa haver uma condenação inequívoca do presidente. Até porque isso, se já tiver uma condenação, na verdade você não tem um processo, você tem uma convalidação. sim, Para fazer isso, é mais fácil a gente trocar o impeachment por um voto de confiança, que aí é muito mais sim, flexível. O Congresso vira, perdeu o apoio, sai a presidente, sai o primeiro-ministro, né? Que é e, onde o voto de confiança é um mecanismo do parlamentarismo, não do presidencialismo. Então, e assim, tem. com indícios, você já pode abrir o processo de impeachment. A comissão que vai processar o impeachment, que vai avaliar as provas, ela que vai definir se o presidente vai ser condenado ou não. Mas o processo precisa começar. E você Uhum, ficar nessa de botar um standard muito alto para começar a dar início ao procedimento de impeachment, ao meu ver, é contraprodutivo. Na verdade, eu acho ineficaz, porque é ruim para o país, que fica amargando até o início do impeachment, e é ruim para o presidente, porque quando vier o processo de impeachment, ele já sabe que não vai conseguir virar de qualquer forma. Vai, sim, já está para ser condenado. Reconheço que é uma arma política. Reconheço que o impeachment, quando começa, é muito difícil você reverter. A gente teve dois casos de processo de impeachment abertos na história do Brasil, mas eles, por o Collor e a Dilma bem mais recente, e assim, já estava quase certo. Quando abriram impeachment, já era para tirar o presidente de lá de qualquer forma. é que a gente tem um pouco no Brasil essa percepção, né? Tem que abrir o impeachment só se for aprovado. E aí tem gente que tem esse receio. Ah, mas e se a gente abre o processo e aí o Congresso define que o Bolsonaro não cometeu crime de responsabilidade, não deve sofrer impeachment? Mas assim, precisa ser aberto o processo. Por quê? Senão a gente vai banalizar o impeachment. Não vai. E Não, não consegue averiguar, a gente sabe? vai, a Aí gente vai vai ficar nesse disse-me-disse se ele cometeu o sim, crime de sim. responsabilidade e ninguém vai conseguir se debruçar nas provas, porque o impeachment não está aberto. Eu falei banalizar o impeachment, não, banalizar os crimes de responsabilidade. Porque, assim, Bolsonaro, analisando todos os presidentes, na minha visão, foi o que mais cometeu crime de responsabilidade e possivelmente o que mais vai cometer. Se não abre processo de impeachment pelo Bolsonaro, a gente não precisa mais falar de impeachment. Ignora, não precisa. Então, assim, segue o presidente por mais 4 anos,
por mais 8 e é isso. Vida que segue, a gente não vai falar mais em impeachment depois se Bolsonaro sangrar até as eleições e não abrir o processo. E eu acho que Sim. mesmo se abrirem o processo e o Congresso votar contra o impeachment, o que eu acho difícil, eu acho que a tendência é que se abrir, diante do contexto, que aprova o impeachment, mas se abre o processo, eu acho que mesmo assim enfraquece o Bolsonaro. Eu acho, porque você analisa o Trump lá nos Estados Unidos. Abriram um processo contra ele, antes dele perder nas eleições, foi rejeitado e mesmo assim ele foi enfraquecendo com o tempo. Então, assim, ele começa a vender apoio, começa a ter que renovar a narrativa. Então, assim, são 1000 questões e acaba que é isso. Se você abre o processo, são outros 500, é outro jogo. Então, acho que é importante para isso. Abaixa mais o tom no discurso, É. começa a recuar, né? Esquece dessa história de ficar desprezando instituições, né? O processo de impeachment, assim, muita gente entende que é uma confissão de que a gente está falhando como país. Na verdade, eu acho o oposto. É a prova máxima de que as instituições funcionam, a ponto de você abrir um processo para averiguar se o presidente da República cometeu ou não um crime de responsabilidade. E se ele cometeu, conforme for comprovado nos autos do processo, ele ser condenado e removido, sabe? Então, eu acho muito importante a abertura do processo de impeachment. Particularmente, eu acho que se abrir, ele não segura, ele vai ser condenado, até pela dinâmica que o Brasil tem hoje, muito peculiar, de abrir o processo de impeachment já, com quase todas as cartas na mesa, marcadas ali pelo afastamento, mas ele precisa acontecer. O que a gente vê aí e viu ao longo dos últimos 3 anos foi uma pilha de evidências de crimes de responsabilidade. Até questão envolvendo compra de vacina de Covid. Nossa, isso é uma coisa tão surreal. Na pandemia, sabe? Propina para comprar vacina de Covid. A gente viu esse governo metido. O que mais a gente precisa esperar acontecer, sabe? Sim. Não dá para você ficar passando a mão na cabeça e falando, não, isso aqui está ok, não, isso aqui é o suficiente. Não, também isso aqui não tem problema. Você tem que ser duro, você tem que ser incisivo, você não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. E se acontecer, você tem que dar uma resposta firme. Vai desagradar muita gente. Vai desagradar. O impeachment da Dilma desagradou muita gente. O impeachment do Collor desagradou muita gente. Mas é a resposta institucional que merece ser dada. E tem que ser, e ao meu ver, tem que ser o impeachment. E, se possível, e espero e acredito, o afastamento dele da presidência da República. Sim. E um ponto interessante da gente analisar, que a gente fala muito do termo presidencialismo de coalizão, né? Que é como funciona o presidencialismo do Brasil, que é o quê? O presidente tem que fazer acordos, tem que fazer uma conjuntura ali dentro do Congresso para conseguir governar. Não consegue governar sozinho, né? Então, um pouco do discurso que o Bolsonaro falava, vou governar sozinho, não vou fazer aliança com o Centrão, não vou fazer aliança com ninguém. Sim, isso cai por terra, porque precisa de fazer esses acordos, precisa de formar ali essa coalizão para governar. Só que, normalmente, os presidentes fazem esse tipo de coisa para conseguir governar, para conseguir aprovar as coisas, para conseguir aprovar ali o plano de governo e o seu projeto de país. Só que o Bolsonaro, ele está fazendo presidencialismo de coalizão para sobreviver. Exato. Ele faz essa coalizão porque senão acabou o governo. Então, assim, a gente está vendo o pior lado do presidencialismo de coalizão, que é essa coalizão o presidencialismo de sobrevivência. Então a gente pega o pior do Centrão e o pior da coalizão, que é você ter que vender cargos, distribuir emendas, distribuir dinheiro, e aí o Lira, presidente da Câmara, está se beneficiando disso, mas ao preço de sustentar ali uma pessoa totalmente rejeitada politicamente, que tem pautas hoje em dia antidemocráticas, mas para sobrevivência ele está se vendendo. Então, assim, a gente está no pior dos mundos. E aí, como é que a gente sai disso? Tem até um livro interessante do Sérgio Abrantes, do Presidencialismo de Coalizão. Quem quiser entender como isso funciona na prática, é o melhor cara e o melhor livro para entender esse tema de presidencialismo de coalizão. Pô, excelente. Eu acho que a gente já se aproxima aqui para o final da live. Já deu aqui uns 50 minutos aqui.
Corman, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, a gente poder trocar uma ideia, conversar acerca das movimentações que tiveram e dos atos que vão ter aí, do pedido de impeachment do Bolsonaro, falar um pouco das trapalhadas dele, algumas deliberadas, outras nem tanto, né? E eu queria deixar aberto aqui para alguma mensagem que você tenha e a gente já caminha para encerrar a transmissão, ok? Show, não. Muito obrigado, Breno, aí, pelo convite. Eu acho que é muito importante, né, essa mobilização que a gente está fazendo nessa reta final, né, de dar um gás aí para essa mobilização do dia 12, que é fundamental, como a gente disse. A gente precisa superar as manifestações do dia 7, precisa lutar pela democracia, lutar pelo respeito à Constituição, ao Estado Democrático de Direito. Gostaria de agradecer aí a presença do Gabriel, da Pieira, do João, aí, que participaram durante toda a live, fizeram comentários. E é isso, assim, estou disposto a dialogar sempre, a lutar essa luta contra a polarização política, da gente conseguir conversar, da gente ter divergências e poder sentar, dialogar e chegar em consensos. Democracia é isso, política é isso, é você conversar, dialogar. E a gente chegou num momento crucial da nossa história, um momento que a gente não pode deixar passar. A gente precisa lutar pela democracia, a gente precisa lutar pela Constituição, pelo Estado Democrático de Direito. E o momento para isso é dia 12. Estamos lá, a gente vai estar lá pelo Livres, mas todos os movimentos são bem-vindos, todas as pessoas, diferentes posições políticas, desde que respeitem a democracia, desde que lutem por isso. E aí a solução é o impeachment do Bolsonaro. E é isso, assim. Muito obrigado e estaremos juntos aí, quem é do Rio de Janeiro, dia 12. Show. E é isso. Aproveitando, sigam lá nas redes sociais, @BrenoSaboia30, sigam o Corman nas redes sociais também. Tem um sorteio terminando hoje lá no meu feed, só ir lá dar uma olhada, vai ser uma camisa nem Lula nem Bolsonaro e um livro do Frederic Bastiat, A Lei. Muito obrigado para todos que nos acompanharam aqui, muito obrigado mais uma vez, Corman, abração, Valeu. até mais, gente. Valeu, Tchau, tchau. foi ótimo. Valeu, Breno. Abraço a todos.